Core, beautiful people. Sou a professora Cláudia Barros e aqui estou corrigindo a segunda, ou melhor, a questão da nossa segunda edição da newsletter Penal com Elas. Você ainda não assina a newsletter Penal com Elas? É fácil. Basta você acessar o site penalcomelas.com.br e se inscrever. Vai receber gratuitamente as nossas newsletters com informações, gráficos, mapas mentais, questões, atualizações jurisprudenciais. Vamos lá. Segunda edição da newsletter faz uma pergunta para você que diz respeito a nexo de causalidade. Fala a questão de um homem que efetua disparos de arma de fogo e a vítima morre. Mas a questão te dá 4 hipóteses diferentes, perguntando se esse homem poderia responder por essa morte nas 4 hipóteses. Então, na verdade, o que se trata é de nexo de causalidade e também da possibilidade de se entender que está excluído esse nexo de causalidade. Nós aprendemos no artigo 13, caput do Código Penal, que só se pode imputar um resultado a quem der causa ao resultado. Então, se uma pessoa provocou um resultado, mas não foi essa pessoa que deu causa ao resultado, ela não poderá por ele ser responsabilizada. Vamos lá. Olhem só as 4 variantes que são apresentadas pela questão. Diz o seguinte: esse homem poderia ser responsabilizado, esse homem que efetuou o disparo de arma de fogo para matar, e a vítima efetivamente morreu. Mas olhem só, a questão não está dizendo que a vítima morreu 2 disparos. E por isso ela vai apresentar 4 hipóteses diferentes para que você diga se foram ou não foram aqueles disparos a causa da morte. A primeira delas vai dizer que esse homem morreu, ou melhor, que a vítima morreu, não em virtude dos disparos efetuados pelo homem, mas porque depois, conforme foi constatado por ocasião dos exames pós-morte, que a pessoa morreu em virtude de intoxicação. Alguém havia colocado veneno na sua comida e a pessoa morreu. Alguém havia ministrado veneno à pessoa e a pessoa morreu. Então a pergunta é: o homem que efetuou os disparos poderia ser responsabilizado por essa morte? E a resposta se impõe negativa. Por quê? Porque vejam só, causa é tudo aquilo sem o que o resultado não ocorria como ocorreu. Se nós retirarmos aquela ou aqueles disparos, a morte continuaria acontecendo? Claro que continuaria. Então é porque os disparos não foram feitos, não foram os disparos que provocaram a morte. O que provocou a morte foi o veneno. Então esse homem não pode ser responsabilizado pela morte. Está nesse caso excluído o nexo de causalidade. Não há nexo de causalidade entre a conduta dele e a morte, razão pela qual ele não poderia jamais responder por aquela morte. Mas Claudinha, ele queria matar e efetuou o disparo. Eu estou sabendo, ele vai responder por tentativa de homicídio, mas por homicídio consumado ele não pode, não foi ele que provocou a morte. Não é isso? Segunda variante vai falar de uma hipótese em que a vítima morre dos disparos de arma de fogo, mas não dos disparos de arma de fogo provocados por ele, mas provocados por uma outra pessoa, consoante se constatou posteriormente fazendo confronto balístico. Aqueles projéteis arrecadados no corpo da vítima não foram deflagrados pela arma daquele homem, mas por um terceiro. Então tá jóia. Então, se eu retiro a conduta daquele homem, a morte continua acontecendo? Continua. Então, os disparos dados pelo homem que é, ou melhor, cuja conduta é objeto de análise na nossa questão, não foram eles que efetuaram a morte, que provocaram a morte. Então, mais uma vez, a morte não pode ser atribuída àquele homem. Vejam, no caso do envenenamento, o envenenamento foi uma causa pré-existente, absolutamente independente. E nesse segundo caso, eu tenho uma causa concomitante, absolutamente independente. Mas aí depois a questão vai dizer, e lembre-se, nessa questão dos disparos efetuados por outra pessoa, mais uma vez aquele homem vai responder por tentativa de homicídio, porque ele querendo matar, efetuou o disparo, mas não foi o disparo dele que matou, tá certo? Foram os disparos de outras pessoas. Depois a questão vai apresentar uma terceira variante. Agora, a vítima vai continuar morrendo, mas, na verdade, ela não morreria do jeito que morreu se não fosse hemofílica. Tá certo? Porque, na verdade, o que provocou a morte foi a excessiva perda de sangue em virtude da hemofilia de que ela era portadora. Veja, nesse caso, a hemofilia é uma causa relativamente independente pré-existente,
Por que relativamente independente? Porque, escute, só da hemofilia ele não morreria do jeito que morreu. Mas também só dos disparos ele não morreria do jeito que morreu. Foram os disparos somados à hemofilia que acabaram provocando a morte dele do jeito que foi. Por isso que a hemofilia é relativamente independente aos disparos. Nesse caso, a lei diz que esse homem pode ser responsabilizado pela morte. Por quê? Porque ele causou, repito, afinal de contas, se ele não tivesse disparado, a vítima teria morrido? Se eu suprimir os disparos, a vítima morre? Não, então o disparo foi causa da morte. Nesse caso, ele poderá ser responsabilizado pela morte, tá ok? Não haverá exclusão, ou melhor, não haverá exclusão da imputação. Muitas pessoas dizem exclusão do nexo causal. Não existe isso, excluir nexo causal. Eu não posso excluir uma coisa que não existe. Como eu sempre brinco, não tenho como excluir Brad Pitt de minha vida, ok? Não tenho como excluir os milhões da minha conta bancária porque lá nunca estiveram, ok? Então, sempre pensando assim, na verdade não é questão de excluir nexo causal ou excluir nexo causal. Na verdade é existir ou não existir. E no caso da hemofilia, existe o nexo causal, ok? E ele poderia ser responsabilizado pela morte. Agora, veja só, existe uma terceira, ou melhor, uma quarta situação, não é? Que foi a questão referente a uma infecção hospitalar. Na infecção hospitalar, é o seguinte, ele foi alvejado, aquela vítima alvejada foi levada para o hospital, no hospital teve uma infecção hospitalar, adquiriu uma infecção hospitalar e morreu. Veja, a infecção hospitalar ela é uma causa relativamente independente, superveniente. Por que relativamente independente? Oh, beautiful, por uma very simple reason. Se ele não tivesse sido alvejado, ele não estaria no hospital para morrer. Então é relativamente independente. E é superveniente. Quando você tem causas relativamente independentes e supervenientes, você tem que se deslocar lá para o 13, parágrafo 1º do Código Penal e você tem que perguntar assim, ó. Veja bem, o que aconteceu depois? Essa causa relativamente independente, superveniente, ela está dentro daquilo que normalmente poderia acontecer a partir do comportamento inicial? Ou seja, morrer em virtude de uma infecção hospitalar é algo que normalmente poderia acontecer com alguém depois de ter sido alvejado por disparos de arma de fogo levado para o hospital? Ah, pode. Ah, é? Então não rompe o nexo causal, ou melhor, não exclui a imputação. Nesse caso, aquele que deu os disparos foi que provocou a morte da pessoa. Porque, afinal, se ele não tivesse disparado, a pessoa não estaria ali para morrer de alguma coisa que poderia normalmente decorrer do seu comportamento anterior. Então, aqui não estará excluído o nexo causal também. E aquele homem que efetuou os disparos poderia ser aqui atribuído o resultado morte. Poderia ser imputado o resultado morte. E ele, nesse caso, poderia ser responsabilizado por homicídio consumado. Joinha, uma beijoca e até o nosso próximo vídeo aqui na nossa newsletter do Penal com Elas. Não se inscreveu ainda? Por favor, inscreva-se no nosso site, inscreva-se para obter as nossas newsletters e continue assistindo aqui aos nossos vídeos. Uma beijoca no coração, beautiful person.